Você já se perguntou se suas atitudes realmente agradam a Deus? Sabemos que ninguém é perfeito, mas há algumas coisas que fazemos, muitas vezes sem perceber, que podem nos afastar do caminho que Ele planejou para nós. Hoje, vamos falar sobre 5 atitudes que agradam ao Senhor e que podem transformar sua vida. Mas antes de começarmos, abra seu coração e peça sabedoria a Deus. Como está escrito em Tiago 1:5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. 1. Amar a Deus. Sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é o maior dos mandamentos. Jesus deixou isso muito claro, em Mateus 22, 37 a 38. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mas o que significa na prática colocar Deus em primeiro lugar? Significa que nada, nem bens materiais, nem relacionamentos, nem o trabalho, deve ocupar o lugar que pertence a Deus em nossa vida. História reflexiva. Imagine uma pessoa que no auge de sua carreira, percebe que, mesmo com tanto sucesso, algo ainda está faltando. Ela sente um vazio que nenhuma conquista consegue preencher. Essa pessoa, em sua busca, decide se reaproximar de Deus, dando mais tempo para a oração e a leitura da palavra. Com o tempo, percebe que ao colocar Deus como sua prioridade, tudo em sua vida começa a se alinhar. A paz que ela buscava nos bens e no status finalmente vem ao colocar Deus no centro. Mensagem emocional. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não significa que os outros aspectos da nossa vida sejam negligenciados. Ao contrário, tudo o que fazemos começa a ser abençoado de uma maneira nova, porque estamos vivendo em harmonia com o plano divino. Pense nisso. O que em sua vida está ocupando o lugar de Deus? Como você pode reorganizar suas prioridades para agradá-lo mais? A segunda regra, igualmente importante, é amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, 39. Esse amor vai além de simples gestos de simpatia. Ele exige que nos coloquemos no lugar do outro, que sejamos empáticos e compassivos. No entanto, no dia a dia, muitos de nós falhamos em demonstrar esse tipo de amor. História emocional. Há uma história de um homem que todos os dias passam por um mendigo no caminho para o trabalho. Ele sempre o ignorava, ocupado com suas preocupações, e nunca parava para perguntar se poderia ajudar de alguma forma. Um dia, depois de ouvir uma pregação sobre o amor ao próximo, ele decidiu parar e conversar com aquele mendigo. Descobriu que o homem estava desesperado, sem esperança e precisando de ajuda. Aquele pequeno gesto de compaixão mudou a vida de ambos. O mendigo encontrou apoio, e o homem aprendeu o verdadeiro significado do amor ao próximo. Versículo de apoio. Em João 13, 34 a 35, Jesus nos ensina que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou, para que todos aprendam que somos seus discípulos. Essas são apenas as 2 primeiras atitudes que agradam a Deus, mas já são transformadoras, não é? Se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir também. Terceiro, buscar a justiça e a retidão. Em um mundo cheio de injustiça, Deus nos chama para sermos justos em tudo o que fazemos. Em Miqueias 6:8, lemos: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Viver em justiça significa defender o que é certo, mesmo quando isso é impopular ou inconveniente. História de reflexão. Pense em uma pessoa que trabalha em uma empresa onde a corrupção é algo comum. Ela é tentada a fechar os olhos para práticas erradas que ocorrem ao seu redor. Mas, movida pelo desejo de agradar a Deus, ela escolhe fazer o que é certo, mesmo sabendo que pode enfrentar consequências. Ela não se deixa corromper, e por isso, ganha o respeito das pessoas e a confiança de Deus. Mensagem emocional. Deus se alegra quando escolhemos a justiça e a integridade. Mesmo que o mundo tente nos empurrar para caminhos simples, Deus nos recompense quando fizer o que é correto. Que escolhas você tem feito? Eles agradam a Deus? O que você pode mudar para viver de maneira mais justa? 4. Perdoar e pedir perdão. Perdoar e pedir perdão são atitudes que tocam profundamente o coração de Deus. Jesus nos ensina em Mateus 6:14 a 15, porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Guardar rancor nos afastados de Deus, enquanto o perdão nos aproxima. História emocional. Uma mulher que não conseguiu perdoar seu irmão por uma briga de anos.
O ressentimento de que ela carregava só aumentava, afetando até seus relacionamentos. Um dia, em uma oração, ela sentiu o chamado de Deus para perdoar e restaurar o relacionamento. Embora tenha sido difícil, ela tomou a iniciativa e pediu perdão ao irmão. A reconciliação trouxe uma paz indescritível, e ela se sentiu mais próxima de Deus do que nunca. Mensagem emocional: o perdão é um caminho de cura. Talvez você tenha alguém que precise perdoar, ou quem saiba exatamente pedir perdão. Não espere mais. Livre o peso do rancor e permita que Deus transforme seu coração. 5. Ser generoso e ajudar o próximo. Por último, mas não menos importante, é a generosidade. Deus se agrada quando somos generosos com o que temos, seja nosso tempo, nossos recursos ou nosso amor. Em Provérbios 19:17 está escrito: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Deus ama quando cuidamos dos outros, principalmente dos mais necessitados. História inspirada. Um homem muito simples, sem grandes posses, sempre fazia questão de compartilhar o pouco que tinha com os necessários. Ele acreditava que Deus o abençoaria toda vez que ajudasse alguém. Um dia, ele conheceu uma família que estava passando fome, e com o pouco que tinha, preparou uma refeição e levou até eles. Anos depois, aquela mesma família conseguiu se reerguer e nunca esqueceu a generosidade daquele homem. Ele foi abençoado de formas que nunca imaginei. Mensagem emocional: às vezes pensamos que não temos o suficiente para compartilhar, mas Deus nos mostra que mesmo pouco, quando oferecido de coração, pode transformar vidas. Como você tem usado seus recursos para abençoar outras pessoas? Lembre-se, quando você dá, Deus cuida para que você nunca falte. Conclusão: viver de uma maneira que agrada a Deus é uma jornada contínua. Essas 5 atitudes podem transformar a maneira como você vive e se relaciona com o mundo. Deus vê o coração e se alegra com cada pequeno passo em direção à sua vontade. Se você quer viver uma vida de vitórias e homologação com o propósito divino, comece hoje a praticar essas atitudes. E lembre-se, o amor de Deus é infinito e Ele está pronto para caminhar ao seu lado. Versículo final: mas busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vocês serão acrescentadas. Mateus 6:33.